Boa noite, doutor Gabriel. Olá, muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigada aí pela participação, por ter, Imagina, por ter aceitado o convite, né? E ter começado essa sequência de lives aqui com a gente. que bom, fico feliz de estar inaugurando aí. E primeiro já parabenizar que eu assisti o vídeo ali, ficou muito profissional, ficou muito bem apresentado. Parabéns pela. E todo mundo o Instagram também tá muito show. Ah, obrigada. Bem, gente, quero novamente cumprimentar todos aí que estão, todos os presentes, dar boa noite a todos. Me apresentar, né? Eu sou Adriana Guimarães, juntamente com Vanessa Bacilieri, fundamos o perfil Saúde Legal Ponto Direito Médico, que tem o objetivo, né, de oferecer conteúdo jurídico de forma clara, de forma objetiva, de forma direta para os médicos, para que eles possam trabalhar com mais segurança. Então, a gente vai começar essa sequência de lives. Eu já vou passar a palavra para a Vanessa, mas já vou só deixar aqui que, à medida que nossa conversa fluir aí e as dúvidas forem surgindo, podem colocar que a gente vai anotar e tentar responder aí à medida que a gente for conversando. Fala aí, Vanessa. Ao final, a gente vai reservar um tempinho para as perguntas, né? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, a presença do Dr. Gabriel, que veio estrear essa sequência de lives de lançamento do nosso perfil. Dr. Gabriel Calvé, vou dar uma pescada aqui, porque a qualificação dele é um pouco extensa. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com experiência na advocacia por 6 anos, até ele ingressar como juiz substituto do TRT da 15ª Região. Além disso, ele é autor de diversos artigos jurídicos, professor de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e professor de cursos preparatórios para a magistratura do trabalho. Como eu falei em outro post no nosso perfil pessoal e profissional, é, sem sombra de dúvidas, um ícone quando o assunto é direito do trabalho. Quando eu conversei com a minha sócia e a gente definiu o tema, né, a ser tratado nessa live de inauguração, primeiro nome que me veio à cabeça foi o do Dr. Gabriel, que já teve a participação em simpósio quando da minha do magistério, né, no curso de Direito, e sem sombra de dúvidas vocês vão estar muito bem servidos hoje. A temática de hoje é a pejotização na contratação de médicos. Eu vou pedir para o doutor Gabriel começar abordando o conceito de pejotização, de terceirização, né? Falar um pouquinho sobre a terceirização, né, na atividade fim, na atividade meio, bem como esse instituto da pejotização, quando é que nós teríamos uma pejotização lícita e quando teríamos uma pejotização ilícita. Muito obrigada mais uma vez, doutor Gabriel, por ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço, né, professora Ana. É um grande prazer. Até lembro como se fosse ontem, né, a professora Vanessa me mandando a mensagem e eu de pronto já falei, olha, excelente ideia, porque é uma área realmente que a gente é carente, né, de não só de informações, mas também de profissionais efetivamente qualificados para que conhecem, né, os meandros, as especificidades da área, né, assim, essa interseção que se faz, né, entre o direito médico, entre o direito, né, a área médica e o direito. Não só na área trabalhista, mas também na responsabilidade civil, que também tem muita discussão, né? Aliás, é uma das maiores preocupações também dos médicos ao lado da seara trabalhista, né? Então, realmente fico muito feliz pelo tema, nós escolhemos juntos essa temática e acabou sendo, né, veio a decisão do STF também para a gente comentar, vai fomentar bastante o debate aqui e é bom esclarecer vários pontos. Então, agradecer também a professora Vanessa pelas, né, gentis palavras aí na apresentação do meu currículo. Imagina, eu que, né, fico lisonjeada de ser o primeiro a estrear e dar início aqui, né, a esse Instagram promissor, que passa, né, informação para quem quer. A gente sempre, né, no que se fala em difundir conhecimento, pode contar comigo. E ainda mais falando de direito, né, que somos eternos apaixonados aí por essa matéria, principalmente nosso querido direito do trabalho. De início, é preciso a gente assentar algumas premissas, né?
quando se fala em terceirização, nós precisamos lembrar, só fazendo um pequeno esboço histórico, que a terceirização ela veio da doutrina estrangeira, né? Nós podemos qualificar lá e lembrar que ela veio do chamado outsourcing, né, da doutrina norte-americana. O que é o outsourcing? Ele é um modo, é um recurso de gestão, veja que veio do direito empresarial, né, um modo de gestão que impactou diretamente no direito do trabalho. Então, é um novo método de gestão pelo qual a empresa, né, principal, ela contrata uma empresa terceira, e daí que já vem, né, a etimologia da nossa terceirização, para desempenhar uma atividade que antes era realizada pelos seus próprios empregados. Então, daí veio o conceito de outsourcing, que, né, veio desaguar aqui no nosso Brasil como a terceirização, né, que já dá a ideia de um terceiro fazer atividades ali da empresa, né? Bom, a terceirização, antigamente, isso eu até gosto de pontuar nas aulas, o direito do trabalho ele tem uma velocidade de mutação muito rápida, né? Como esse novo meio de gestão, a terceirização. Então, quando a terceirização chegou aqui, as empresas começaram a fazer uso desse tipo de gestão, que nada mais é do que a contratação de mão de obra por meio de empresa interposta, porque, veja, pela legislação trabalhista, a empresa deveria contratar a pessoa seletista, né, pelo modo da CLT, se presente os vínculos empregatícios, nós vamos falar bastante disso hoje, para executar qualquer função ali que ela queira. Pela terceirização, você contrata essa mão de obra por meio de outra empresa. E na ausência, né, nesse vácuo legislativo que nós tivemos por muitos e muitos anos, a terceirização veio, esse modo, né, de gestão, e isso começou a bater nas portas do judiciário. Olha, nós temos aqui uma terceirização, mas isso aqui é vínculo. Então eu quero vínculo, eu quero fraude. Isso aqui é fraude, estão tentando fraudar direitos trabalhistas por meio, né, da terceirização. E realmente era a maioria, né, disso o que estava acontecendo. As empresas acharam um meio, desvirtuando o conceito da terceirização, obviamente, até a denominada terceirização predatória. Com o desvirtuamento desse conceito, houve um barateamento da mão de obra. E com esse barateamento da mão de obra, veio, obviamente, maiores índices de acidente de trabalho, precarização, né, do ambiente de trabalho em si, acidente de trabalho, doenças profissionais, rebaixamento, né, também profissional. Então, isso começou a desaguar no judiciário e bateu lá no TST. O TST, a gente sabe que o Poder Judiciário não pode legislar, mas dentro desse vazio legislativo, o TST realmente não tinha outra saída a não ser tomar uma medida para que desse também uma certa segurança jurídica, porque nós não podemos generalizar. Há aqueles empresários também que querem fazer a coisa certa, querem utilizar desse novo meio de gestão, mas não tinha nenhum amparo legal para isso. Então, fica uma insegurança jurídica muito grande. E aí veio a nossa querida súmula 331 do TST, que acaba distinguindo os meios de atividade. Essa súmula, basicamente, ela fala, olha, existem atividades fim e atividades meio. Então, para as atividades fim, eu vou proibir, salvo, né, serviço de limpeza e aquela questão de vigilância, né? São as exceções lá que a súmula traz para a gente. Mas a terceirização, ela só seria possível em atividade meio. Então, e aí fica uma eterna discussão, que eu peguei bastante parte disso, nos processos para saber o que era terceirização, o que era atividade meio, o que era atividade fim. E aí vinha, né, vários entendimentos. Não, tem que analisar a atividade que o empregado fazia especificamente, ou não, é preciso só analisar lá o KNAI, a atividade econômica, e né, então, pelo CNPJ eu já vejo o que é atividade meio, o que é atividade fim. E a maioria das decisões se baseavam geralmente só nisso. Olha, é atividade fim, isso aqui é ilegal, então qual que é a consequência jurídica disso? Se eu considero uma terceirização ilícita, seja, né, antigamente pela atividade fim ou meio, ou após a mudança da legislação, que nós vamos comentar aqui também, na presença, né, dos vínculos de emprego, a consequência jurídica é a nulidade daquele contrato de terceirização e o vínculo diretamente daquele trabalhador com o tomador de serviço. Tá? Bom, pela súmula, nós tínhamos assentada a responsabilidade subsidiária, que também não tem previsão legal. É como se fosse uma responsabilidade solidária, mas com benefício de ordem. Né? Então, primeiro executa-se os bens
lá da prestadora de serviço e depois avança nos bens da tomadora de serviço. E qual que é o grande fundamento disso? O fundamento é que, apesar da terceirização ser lícita, que nós estamos falando de terceirização lícita, né? Essa empresa tomadora, ela efetivamente oferiu benefícios da força de trabalho daquele empregado. E por isso ela também deve responder caso a prestadora não pague os direitos trabalhistas, né? E aí uma grande mudança de paradigmas foi com a Lei 13.429 de 2017, que acabou de uma vez por todas com essa questão de atividade fim ou atividade meio. Então, atualmente, liberou geral, é possível contratar um empregado terceirizado para qualquer tipo de atividade. Ah, mas então é possível uma empresa que desempenha uma atividade econômica X sem nenhum empregado? É possível e pela atual legislação é lícito. Vamos ver daqui a pouco as exceções. E, obviamente, isso bateu lá no STF, e nós temos, né, como o leading case aí, a ADPF 324 e o tema de repercussão geral 725, em que o STF assentou a constitucionalidade dessa legislação e pôs uma pau de cal em cima do tema de uma vez por todas sobre essa questão de diferenciação de atividade meio e atividade fim. Então, atualmente, nós temos a terceirização, tem lá os requisitos, né, na Lei de Trabalho Temporário, alterada lá pela Lei 13.429 de 2017, que nós falamos há pouco, para que se haja, né, uma terceirização lícita. Então, além dos requisitos formais que estão nessa lei, também com previsão de responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, e só um pequeno adendo. Quando se trata de acidente de trabalho, aí entende-se que há uma responsabilidade solidária do tomador de serviços. Tá? Isso é jurisprudência pacífica no TST. Porque quando se trata de acidente de trabalho, esse empregado pressupõe que ele sofreu esse acidente de trabalho no meio ambiente de trabalho da tomadora, que é responsável não só pelos seus empregados contratados diretamente, mas sobre todos os trabalhadores que estejam inseridos, né, nesse meio ambiente de trabalho. Isso a gente tira lá do artigo 7º, inciso 22 da Constituição, esse dever de proteção e rigidez física e mental de todos os trabalhadores que estejam, né, naquele meio ambiente de trabalho do empregador, e também do artigo 225 da Constituição, cumulado ali com o 200, inciso 8º, que coloca o meio ambiente de trabalho também dentro do conceito de meio ambiente de trabalho, merecendo também essa tutela constitucional. Muito bem, feito este conceito mais amplo, né, nós já entendemos de onde veio. Tá falando assim, en passant aqui, porque o tempo, né, urge. Mas já falamos um pouquinho de como a terceirização chegou no Brasil, como era tratado e o atual regramento. Muito bem. Então, quais são as exceções? Ou seja, o que o juiz vai considerar quando ele vê uma relação de terceirização, o que ele vai analisar para que ele julgue e considere essa terceirização se ela é lícita ou ilícita. Então, já não temos mais essa discussão de atividade meio e atividade fim. E por mais criticada que seja essa modificação, foi uma modificação que veio por legislação, né? Eu sempre falo, sofreu um devido processo legislativo, então, em tese, ou seja, entre aspas aqui, é a vontade do povo, né? Passou pelo devido processo legislativo, na Câmara dos Deputados, no Senado, depois promulgada pelo chefe do Executivo. Então, é muito melhor do que, às vezes, um simples verbete jurisprudencial que o Poder Judiciário faz na tentativa ali de não ter mais aquele vácuo legislativo. Né? Então, deu certa segurança jurídica, se é bom ou não, aí fica para uma outra discussão. Mas o fato é que deu uma maior segurança jurídica para as empresas poderem implementar esse tipo, né, de gestão. Bom, então, falando em quesitos de ilicitude, quando nós vemos, né, bater o olho, é uma relação de terceirização, a principal pedido, né, quando nós vemos um desvirtuamento da terceirização. Como assim? Há um desvirtuamento da terceirização quando esse empregado, ele vai, ou melhor dizendo, quando o tomador vai agir como se fosse o empregador. E são pessoas distintas. Ele é um prestador de serviço que presta os seus serviços no meio ambiente de trabalho do tomador, mas o tomador não pode agir como se o empregador fosse, sob pena de ter configurado o vínculo empregatício. Então, aí a gente volta lá na base, né, do artigo 3º da CLT, lá das
primeiras aulas de direito do trabalho, a configuração do vínculo. Tá? Então, se eu ver que há um trabalho pessoal, não eventual, que tenha onerosidade e subordinação, vai existir ali um vínculo de emprego diretamente com este tomador. E isso, ou seja, então, independentemente da atividade que ele faça, atividade fim ou meio, para nós já não é mais interessante, né? Não é mais pertinente essa distinção, se eu configurar e verificar que há uma fraude, que aquele trabalhador foi contratado mediante terceirização, mas o empregador está agindo como se o tomador está agindo como se o empregador fosse, e eu identificar os elementos do vínculo de emprego, eu vou com toda tranquilidade declarar a nulidade, né, a ilicitude dessa terceirização e a consequência jurídica disso, declarar, reconhecer o vínculo diretamente com o tomador. Aí, o tomador, obviamente, vai ser responsável solidário por todos aqueles créditos, né? E também o prestador de serviço vai configurar também ainda como responsável solidário dessa relação que foi reconhecida a fraude. Lembrando sempre de citar o artigo 9º, né, da CLT, que fala justamente quando existir uma fraude que venha para fraudar ou, né, direitos trabalhistas, esse ato será nulo e nós vamos, pelo princípio também da primazia da realidade fática, né, reconhecer ali o vínculo. E aqui, né, nesse nosso exemplo da terceirização, eu encaixo como uma luva. Bom, muito bom. Agora nós vamos caminhar, né, nesse nosso discurso para a pejotização. Tecnicamente, veja, quando se fala, olha, Gabriel, qual é a diferença entre, então, a pejotização e a terceirização? Essa é a pergunta de $1 milhão, aí, não é nem de reais, $1 milhão. E eu lhes digo com muita segurança que, tecnicamente, elas são iguais. Porque o que se tem por pejotização? Na verdade, pejotização foi um termo surgido através das reiteradas ações, principalmente pelo Ministério Público e sindicatos, tentando desmascarar essas fraudes trabalhistas que eram acobertadas aí com essa relação de terceirização, né, ou de contratação de uma pessoa jurídica para a prestação de serviços, quando, na verdade, aquele empregado atuava, né, com subordinação, com os elementos do vínculo empregatício. Mas, se nós pegarmos tecnicamente, olha, a pejotização é um trabalhador por meio de uma empresa interposta, ele pode ser o dono, pode ser um contratado, prestando serviço para uma outra empresa. Isso também pode ser chamado de terceirização, trabalhador por meio. É certo que na pejotização, geralmente, a empresa tem um único dono e é o próprio dono que presta o serviço, né? Mas isso, para fins de técnico, de diferenciação técnica, não é relevante. Então, tecnicamente, elas são iguais, os conceitos. Mas, na pejotização, o contexto... Então, é o contexto que vai diferenciar o que é uma terceirização de uma pejotização. A pejotização, ela é até um nome pejorativo, porque ela vem para nomear uma fraude. Então, quando há uma contratação de um empregado por meio de empresa interposta, seja ele, né, o único ou por meio de uma outra empresa, e que há a nítida intenção de fraudar a lei, isso sim pode ser chamado, né, de pejotização. Então, para que você faça a diferenciação, nós vamos ter que analisar sempre o contexto. Tá? Se é uma terceirização com vários empregados, uma empresa que já faz isso, tem como a sua atividade terceirizar, tem uma atividade específica, né, para a qual ela é contratada, é uma terceirização que pode ser ilícita. Tá? Na pejotização, geralmente é uma empresa em que há um único dono, e esse, né, dono, ele presta serviços que também podem ser específicos, mas na contratação, a formação da pessoa jurídica ela é imposta como uma exigência, né, da contratação, como uma condição da contratação. É aí que nós vamos entrar nesse conceito de pejotização. E, geralmente, essa pejotização que é imposta, ela vem para fraudar direitos trabalhistas, ou seja, para deixar mais barato para o empregador, para que não se molde, né, a uma relação de emprego, tá? Professora Vanessa, acredito que cerquei todos os dessa primeira questão. Se faltou mais algum, pode me falar que a gente mata aí. Até antes de fazermos a pergunta, né? A seguinte, esclarecer que teve um médico que falou que é porque a gente está com um hábito tão grande, né? A CLT, né? Que ele não sabe. Médicos não sabem, não conhecem essa sigla, né? É a consolidação das leis do trabalho. Isso. Com a palavra
Só para esclarecer o termo. Ah, tá, perfeito. Não, então é isso. Então, recapitulando, nós vimos terceirização, de onde ela veio, né, do outsourcing, terceirização, como era a terceirização antes e como está agora, e qual o conceito de pejotização e como se identificar o que eu vou analisar para se ter uma terceirização ilícita ou para se identificar uma pejotização. E lembrando, a consequência de eu identificar uma pejotização, ou seja, a imposição da criação de uma empresa, de uma pessoa jurídica para a contratação de uma mão de obra, que na verdade deve ser uma contratação pelo vínculo CLT, ou seja, há um vínculo de vínculo ali, é também declarar diretamente o vínculo com esse empregador, com esse tomador de serviço, e, decorrente disso, deferir todos os direitos trabalhistas conforme postulado ali, né, tais como, né, 13º salário, a questão das férias, aviso prévio indenizado, a depender de como é que foi o término né, dessa relação de emprego, FGTS, 40%, né, direitos aí também, horas extras, né, a jornada de trabalho, que vai entrar em jogo aí. Deixa eu só aproveitar para entrar um pouco no nosso tema, especificamente no nosso tema, né, sobre a questão da pejotização ou terceirização, né, na contratação dos médicos. Eu queria que você comentasse essa decisão que você já até pontuou um pouquinho antes, essa recente decisão do STF na reclamação 47843. Qual foi a grande mudança que essa decisão trouxe e quais foram as consequências? E aí eu peço também para quem tiver dúvida, continuar mandando, a gente está anotando, tá? E aí a gente depois dá o retorno. Maravilha. Essa é até a decisão que até originou esse tema, que deixou o tema tão, assim, já era um tema interessante, né? Com essa decisão acabou ficando mais ainda. Bom, o que aconteceu nessa reclamação? Essa reclamação ela foi interposta, 47843, em uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público do Trabalho no TRT da 5ª Região, que abrange, né, Bahia, estado da Bahia, nosso glorioso estado da Bahia. O que essa ação civil pública tratava? Ela tratava de um pedido de fraude na contratação de médicos por uma determinada instituição de saúde, salvo engano, no hospital, que contratou todos os médicos, né, por meio de PJ. Então veio o Ministério Público do Trabalho e falou, olha, postulando nessa ação civil pública, olha, existe uma fraude nessa contratação, esses médicos, nós temos aqui requisitos do vínculo de emprego, ou seja, tinha pessoalidade, tinha subordinação, tinha não eventualidade, tinha onerosidade. E por conta disso, essa contratação por meio de PJ, ela é fraudulenta. Então eu estou requerendo aqui o reconhecimento da nulidade dessa fraude e, obviamente, aí, danos morais coletivos, né, e para que esses médicos seja declarado nesse vínculo empregatício diretamente com essa instituição de saúde. Salvo engano, tanto o primeiro grau quanto o tribunal, né, da 5ª Região entendeu que sim, havia uma fraude nessa contratação desses médicos e em conta do reconhecimento dessa fraude, com base no artigo 9º da CLT, foi declarada a fraude e aí sim foi deferido os pedidos, né, que o MPT postulou. E foi ajuizada uma reclamação diante dessa decisão, falando o seguinte, olha, essa decisão ela está desrespeitando o que nós já falamos também, né? O tema repercussão geral 725 e a DPF 324, porque o STF falou que é possível a contratação, a terceirização em qualquer atividade, ou seja, a contratação de mão de obra por meio, né, de outra pessoa jurídica. Então, essa reclamação bateu lá no STF e a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora junto com a ministra Rosa Weber, falaram não há espaço para reclamação nesse caso porque o tribunal reconheceu a fraude dessa contratação e a presença dos requisitos do vínculo de emprego. Contudo, em divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi seguida pelo ministro Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, qual foi o entendimento que veio aí para dar uma chacoalhada, né, no mundo jurídico, principalmente na seara do trabalho? Ele falou o seguinte, olha, neste caso, há um desrespeito, né, do tema repercussão geral 725 e da DPF 324, porque houve uma terceirização do serviço.
e mesmo que presente os requisitos do vínculo de emprego, está-se aqui diante de um empregado que não possui hipossuficiência, ou seja, é um, entre aspas, né, um autoempregado, um empregado qualificado, que possui curso superior, que tem possibilidade de saber o que ele está fazendo, né, que tem consciência né, do que ele assinou, do contrato, enfim, né, ou seja, sabia que ele iria prestar serviço por meio de uma pessoa jurídica e nesse modo de prestação de serviço não há vínculo de emprego. E essa divergência acabou prevalecendo e, né, decidiu-se assim, então, deu-se procedência a essa reclamação e foi cassada a decisão lá do TRT5. Bom, o que isso, né, a gente pode, quem está assistindo a live fala, não, mas isso contraria tudo que o senhor estava falando até agora, né? E realmente, contraria, porque a princípio, se nós identificássemos uma relação de vínculo empregatício, mesmo diante de uma pejotização ou uma terceirização, qual que era o correto? O que o TRT5 fez. Declararam, né, reconhecer os elementos do vínculo, declarar o vínculo de emprego e reconhecer a fraude. O que o STF falou, não. Quando se trata de empregados especializados, que tenham curso superior, que tenham formação, não se aplica a presunção de hipossuficiência, em razão de afastar nessa presunção de hipossuficiência, é lícita a terceirização, ou até no caso aqui essa pejotização, porque esses empregados possuem um nível, né, de consciência, de poder de debate maior com quem está lhe contratando. Mas um problema que eu vejo aqui, e eu tenho, né, grandes amigos médicos, chamo de a minha equipe médica, né? Qualquer coisa acontece, liga para a equipe médica para perguntar, e eles vice-versa. Olha, e agora? Estão me contratando assim. E veja que nessa área médica, além de se ter essa pejotização, ou seja, a imposição da contratação por meio de pessoa jurídica, é um rolo generalizado. Eu não sei como é aí na cidade de vocês, mas pelo menos aqui no interior de São Paulo, por exemplo, ele vai prestar serviço no hospital. Aí eles criam uma organização social, ou seja, uma outra empresa, essa outra empresa que vai contratar o médico PJ para prestar serviço nesse hospital ou em alguns hospitais. Então, acaba criando assim um traço de, às vezes, 2, 3, 4 empresas, aí o dinheiro passa de uma para outra para depois chegar no médico, enfim. É uma loucura. Tudo isso para tentar dificultar, às vezes, o reconhecimento ali de um vínculo, né? E esses amigos médicos e com outros também que eu converso, falam, olha, mas nós não temos muita escolha. Essa imposição de contratação por PJ é quase unânime. Então, a grande maioria aí dos hospitais, né, ou clínicas, enfim, que são serviços de plantão ou para que seja um serviço aí mais especializado de um médico residente, impõe, eu falo, olha, nós pagamos se for mediante pessoa jurídica. E aí, isso é um problema. Um outro lado que eu vejo também é a falta de unidade da classe médica. Porque, veja, se por um lado eles forçam, né, olha, só vamos contratar por pessoa jurídica. Os médicos também, até não digo nem tanto em falar, olha, nós vamos parar de prestar serviço, né, nós queremos o vínculo empregatício, mas e sim em questionar isso na Justiça do Trabalho. Tá? São poucas as ações, eu estou com 6 anos e pouquinho aí de magistratura do trabalho, eu só julguei, assim, dá para contar nos dedos os processos que eu julguei de médicos postulando vínculo de emprego. E isso em conversa com alguns colegas, eles falam, não, realmente é pouca, né? São poucos os que ingressam. E aí eu ressalto o dever social, né, da demanda, de você entrar para que aquilo vire uma jurisprudência, vire um precedente, e isso acabe modificando os meios aí de contratação. E agora, com essa decisão do STF, eu acho que fica mais difícil ainda, né? Um dos grandes argumentos que foi utilizado também passando no acordo, eu até pedi para um amigo contador fazer uma simulação, assim, bem por cima, tá? Não vamos falar aqui em valores exatos. Mas, por exemplo, vamos supor lá que um médico vai receber 10 mil reais valor bruto, tá? Se esse médico, ele fizer uma prestação de serviço por meio da CLT, tá? Então ele vai ganhar lá 10 mil por mês, vai prestar tantos plantões, enfim, que não interessa pra gente. Mas a remuneração bruta será 10 mil. O desconto vai ser de R$ 751,90 de INSS, R$ 1.673 de imposto de renda na fonte. Então ele vai ter um salário líquido mensal de R$ 7.574, tá? Vai dar uma média aí de 24,26% de desconto, tá?
Se nós tratarmos de uma prestação de serviço autônomo, aí vai ter que ser pago lá pelo ARPA, né? Relatório de prestação de serviço autônomo, né? A ficha de prestação de serviço autônomo. Também, um exemplo de R$ 10.000. Para uma contratante pessoa jurídica, o salário, o imposto de renda vai ser de desconto R$ 1.686, INSS 707, ISS de R$ 500 e vai ter um salário líquido aí até abaixo do, se fosse seletista, de R$ 7.106. Caso esse médico for contratado por meio de uma pessoa jurídica incluída no Simples Nacional, tá? Também com rendimento bruto aí de 10 mil, o imposto sobre faturamento será de R$ 600, o INSS de 308 e o IRPF de 44. Então vai dar um valor líquido mensal de 9.048. Eu não sei se, assim, obviamente, não sei se são valores exatos, e às vezes, né, muda alguma coisinha, alguma alíquota ou não, mas só para a gente ter uma ideia aí, que dá uma diferença boa de salário, de valores, né? Esse é um dos argumentos que se utiliza para endossar aí a corrente de que não há ilicitude na contratação de médico via PJ, porque o trabalhador, né, ou seja, o médico, ele está tendo um grande benefício fiscal. Mas nós temos que lembrar que quando nós se tratando de uma relação de vínculo empregatício, esse médico ele vai ter muitos outros direitos que não está computado aqui. Então essa diferença ela vai ficar até pequena, porque se nós colocarmos 13º salário, então seria mais 7 mil e pouco líquido por ano, férias, mais, né, 33% em cima de 7 mil, vai dar aí mais 2 e pouco, né, dá R$ 3.000 em cima. Possibilidade de controle de jornada, e que isso, os médicos a gente sabe que trabalham e trabalham demais, a gente sabe que são cargas horárias aí, né, eu até mando mensagem para meus amigos assim, de tarde eles vão me responder de madrugada, 5 da manhã, 4, 3, porque é o horário que dá, né? Que eles saem do plantão, dormem muito pouco. Então, é uma classe que trabalha, a gente sabe que trabalha demais e com um trabalho que exige uma responsabilidade enorme, né? Que exige atenção, 100% de atenção a todo momento. Né? Um erro ali pode ser fatal. Então, esse argumento, ele acaba caindo um pouco por terra. A princípio, pode parecer, não, ele sabe o que está fazendo, ele vai ganhar mais com isso, ele quer o benefício. Mas se nós colocarmos aí na ponta do lápis, aí acaba perdendo, né, enfraquecendo, se nós analisarmos esses tantos outros direitos que o empregado, que o médico teria se ele é seletista. Então, a bem da verdade, como nós temos que modificar esse cenário? Os médicos entrando com mais ações, né, e efetivamente isso no judiciário. Agora, lógico, para que esse médico ganhe principalmente um vínculo empregatício, tanto a questão do STF, né, ele vai ter que disputar dos requisitos de emprego. Um dos requisitos que pega bastante nessa área médica é o requisito da pessoalidade. Porque muitas vezes é uma prática muito comum entre os colegas médicos. Olha, puxa, me deu um imprevisto aqui. Colega, você pode ir amanhã cobrir meu plantão? Ah, posso. E geralmente o empregador ele não fala nada, ele deixa, porque também é um médico, né? Às vezes tem que ser um médico do mesmo cartel, né, de plantonistas, mas existe essa troca uma troca de favores que acaba atrapalhando o reconhecimento. Ela vai impedir, na verdade, o reconhecimento desse vínculo empregatício. Então, a maioria dos casos, né, que é julgado, e que eu peguei alguns casos também, acabou caindo por conta disso, né? Olha, mandou outro colega, podia se fazer substituir, né? Então quebra o requisito da pessoalidade, que é um requisito essencial para o vínculo empregatício. E a gente sabe que é uma prática, né? E assim, muitas das vezes os médicos não sabem que isso estaria ali. Às vezes, se ele for questionar, aquele fato dele mandar um colega no lugar dele pode acabar impedindo, né, o reconhecimento ali de um vínculo empregatício e impedindo ali os benefícios para aquele alfir ali do reconhecimento de vínculo, né? Então, é preciso ficar muito atento a essa questão também. Como eu disse, há muita fraude, né? Tem várias empresas que vão aí, vai passando dinheiro para outra. Eu já vi também o pagamento de plantões para um outro médico, aí esse outro médico que repassa o dinheiro. Então, é uma subcontratação, né? É o hospital que contrata uma outra empresa, essa outra empresa contrata a PJ de um médico e esse a PJ do médico contrata a PJ dos outros médicos e daí faz a distribuição do dinheiro. Às vezes manda de um médico e passa para o outro. Enfim, é um rolo assim. E a gente... que vai nos dar aí as nuances para
para a gente poder decidir com tranquilidade, né, e buscar ali a justiça do caso concreto. Nessa reclamação constitucional, né, verificando os autos, se detectou que os médicos, que foi a categoria mais diretamente afetada, eles não foram ouvidos, né? Isso, inclusive, foi suscitado, né, até em termos de ilegitimidade do MPT, porque estaria representando uma categoria que em momento nenhum tinha reclamado. Fazendo um adendozinho com uma passagem da sua explanação, essa questão da pessoalidade, que é o que mais toca sobre a configuração ou não do vínculo empregatício. Muito se vê que, em relação a essa questão dos plantões dos médicos, eles não têm a total liberdade de se fazer substituir por um outro profissional. Eles ficam realmente limitados àquele corpo de profissionais da instituição de saúde. Aqui estão vinculados, né? Como é que o doutor analisa essa questão da decisão nessa ação, sem ter sido ouvida a categoria diretamente afetada? Esse foi um ponto muito interessante, viu, professora Vanessa, levantado, eu até estava esquecendo de comentar. Eu acharia, assim, imprescindível ouvir os principais interessados nessa questão. É um caso nítido aí que o julgador poderia, deveria, né, chamar, então, quem que esses médicos? Olha, até mesmo para saber qual foi o contexto dessa contratação. Né? Lembra lá que eu falei como a gente vai distinguir a terceirização de pejotização? É pelo contexto? Então, nada melhor do que nós chamarmos os principais interessados, quem estava lá, para saber qual foi o contexto e, a partir dali, ter elementos muito melhores, né? Muito mais assim, nítidos, para que a gente decida como... puxando isso como elemento de convicção para decidir com mais tranquilidade se houve efetivamente uma fraude ou não naquele caso. Porque, veja, pode ser que para alguns daqueles médicos não houve fraude, mas pode ser que para outros sim houve fraude nessa imposição, para alguns até conseguiram negociar, preferem essa forma de contratação, né, para outros médicos não. Essa questão da pessoalidade, veja, é possível, em tese, nós construirmos uma argumentação no seguinte sentido, olha, seria aí uma pessoalidade mitigada, né? Não há uma pessoalidade estrita, ou seja, eu posso mandar no colega, mas esse colega ele tem que ser conhecido do hospital. Tá? Em tese, é possível sim falar, olha, esse tipo de pessoalidade, né, até por ser uma prática da seara médica, ela não vai impedir eu nunca achei uma decisão nesse sentido, mas é possível construir esse raciocínio. Olha, por ser uma prática na área médica, como era um profissional de conhecimento do empregador e existia, de fato, uma limitação, ou seja, não podia mandar qualquer médico, tinha que ser somente o que fosse autorizado, que tivesse lá cadastrado, que também fosse plantonista nesse hospital. Então, é como se eu mesmo tivesse indo todo dia, né? Ou seja, não é uma falta de pessoalidade lá que é mencionada no artigo 3º da CLT. Há uma real distinção aqui e, por conta disso, construir essa argumentação, tá? Então, seria possível, sim. Mas é uma situação bem difícil aí para o pessoal médico que acabam se submetendo aí à contratação por meio de PJ, né? Porque todas as empresas fazem assim, isso não há muito questionamento. Às vezes, quando questionam, a ação é improcedente por conta dessa questão da pessoalidade, né? Então, fica bem difícil do médico conseguir um vínculo. Um outro elemento que nós, julgadores, né, juízes utilizam para ver se é uma fraude ou não, ou se há elementos do vínculo de emprego, é a questão, olha, esse médico ele prestava serviço para quantos? Né? Qual que era havia uma exclusividade? Tudo bem que a exclusividade ela não é requisito essencial do vínculo, mas quando há uma exclusividade, é um pouco mais fácil de nós enxergarmos que aquele médico era tratado como empregado. Né? Falou, olha, você vai prestar serviço só para esse hospital. Então, de fato, me parece que fica mais nítida, né, a questão da subordinação. Tá? E só para lembrar aqui do conceito, quando nós falamos de conceito de subordinação, obviamente, no caso do médico, não é a subordinação técnica, porque tecnicamente o médico estudou para fazer aquilo. Então, as decisões técnicas são do médico, mas não é por conta disso que há falta de subordinação. A gente sempre dá um enfoque na subordinação jurídica aqui neste caso. Tá? Outra questão que a gente analisa, possibilidade de dispensa de
de plantões ou de serviço, o médico, né, a gente vai perguntar lá numa instituição, você podia fechar a agenda, por exemplo, esse mês eu vou tirar de folga, vou fechar a agenda. Não podia, porque eles contavam com o meu serviço. Isso se chama o caráter subjetivo da onerosidade. O que é isso? O empregador, ele espera o serviço daquele determinado médico para aquele determinado dia ou para aquele determinado horário. Isso também reforça a ideia de que há uma subordinação presente naquela relação, que vai ser uma relação empregatícia, né? Por mais que esteja ali mascarada por meio de uma PJ. Agora, é lógico que todos esses argumentos, eles sempre vão entrar em pauta em conjunto com essa decisão da STF, que foi paradigmática. Eu até procurei alguma outra jurisprudência, achei poucos julgados ainda que mencionam essa reclamação, mas também já achei julgados também que afastam, inclusive, essa questão da terceirização. Fala que não, é pejotização, existe fraude em ações ajuizadas diretamente pelos médicos, né? Então, não é porque o STF decidiu assim que todos os casos, que agora nenhum médico que é PJ vai conseguir o vínculo. Também não é isso. Agora, é certo que na análise, né, do risco ali da ação, e com a sucumbência em vista aí nós temos, né, que analisar isso quando vai montar uma inicial, é preciso sopesar sim que há um risco aí um pouquinho maior de se ter o entendimento dessa reclamação trabalhista, dessa reclamação constitucional, né, que foi ajuizada lá no Supremo, tá? Então, é preciso sopesar todos esses elementos aí. Inclusive, só levantar duas questões. Uma que quem foi? Que Foi falou, Mirella falou que dificilmente tem um vínculo só, né? Então, esse requisito aí seria a questão da exclusividade, que não é um requisito para a questão do reconhecimento do vínculo. Sim. Reconhecimento do vínculo. E você falou sobre a questão do que muito se coloca quando fala sobre a formação da pessoa jurídica ser uma vantagem para o médico por conta da carga tributária. Mas a gente está esquecendo, né, que plano de saúde, hospital, acaba que só contrata se tiver uma pessoa, formação de uma pessoa jurídica. Então, não acaba que uma forma de serviço do médico, pessoas condicionar a contratação, o trabalho, para ele ser contratado com formação de pessoas, não sei, um pouco o que você acabou de dizer. Sim, acaba criando uma imposição, né, que não tem, né? Olha, nós vai contratar por meio de pessoa jurídica e todo mundo acaba fazendo isso. Isso é pouco questionado na justiça. Então, um dos meios para que acabe, de oposição a isso, é os médicos efetivamente questionarem, né, na justiça do trabalho. Eu também já ouvi, e eu também dou certa razão a isso, que fala, Gabriel, poxa, mas se eu entrar com ação, eu fico queimado. Isso também é um problema muito grande também, que o médico, às vezes, ele não vai atrás do seu direito porque com medo ou com receio de depois ficar conhecido. Fala, não contrata esse médico aqui que ele vai entrar no seu trabalho, vai dar dor de cabeça. Então, infelizmente, a gente sabe que isso é uma prática totalmente legal, agora o duro é comprovar isso, né? Como esse médico vai comprovar, porque é uma prova diabólica, né? Uma prova que é muito difícil de ser feita. Como ele vai comprovar que o hospital tal rejeitou ele e não deu serviço para ele porque ele entrou com ação contra o outro hospital? Então, é uma situação bem delicada, por isso que é preciso, acho que a saída seria uma atuação conjunta dos médicos, né? Seja até o Conselho, né, Regional de Medicina poderia fazer alguma normativa, ou, enfim, tentar regulamentar isso de alguma forma, ou implementar uma fiscalização, né, dos hospitais, né, dessa forma de contratação, ou até assim, o ideal mesmo seria por lei, né, regulamentar isso, né, a contratação do médico, como se faz, né, dar mais parâmetros mais seguros para que nós julgadores temos ali um aparato, mais instrumentos, né, para poder julgar e tirar essa situação aí. Mas realmente existe isso e é difícil de se combater. Principalmente se falando de localidades curtas, né, dentro de uma mesma cidade, que todos se conhecem. A gente sabe que por mais que seja uma cidade grande, os médicos todos se conhecem, os hospitais são poucos, né? A direção conhece ali, já prestou serviço, entrou com ação, não contrata esse cara. É complicado, né? Até somando isso, é uma atuação também, porque
ter, quando se constata aí uma fraude, principalmente por grandes cargas de trabalho, imposição de criação de PJ, né, para contratação de médico, porque veja, a gente fala do benefício para o médico, mas o benefício que a pessoa jurídica tem é muito maior, né, do que se ela fosse contratar com vínculo empregatício. E também esquece, né, de falar isso. Só vê às vezes o argumento, não, mas ele vai economizar, vai receber mais ali, mas para a pessoa jurídica que está contratando é muito melhor, né? Fica para você terminar o vínculo, né? Uma pessoa disse, ó, tá aqui o contrato, vamos rescindir, acabou. Ao passo que quando se tem uma relação de empregatícia, é preciso toda uma formalidade, né? Há direitos que vão decorrer daquela modalidade de contratação, né? Então, enfim, espero ter esclarecido aí alguns pontos nebulosos do nosso tema, que é o tema, assim, mais umas 10 lives só disso, né? De se ouvir, né, os integrantes dessa categoria que foi diretamente afetada, a gente não pode deixar de considerar que hipersuficiência nunca foi requisito para a configuração de vínculo empregatício, porque existem diversos diretores, gerentes de multinacionais que não têm qualquer impedimento no reconhecimento de vínculo por conta da sua remuneração. Eu sinto muitas vezes os médicos, a categoria de médicos, é a bola da vez, né? Seja em relação à Receita Federal, seja em relação a essa budgetização que foi assim, aos olhos nus, né? Fica com aquela aparência toda contratação de por PJ não interessa ou não vínculo empregatício. Eu agradeço, doutor, demais a sua participação para os participantes da live. E eu com a apesar de não ser eu coaduno com, por um profissional da saúde, por um médico. Uhum. Às vezes falta um pouco do médico, porque eles são muito julgados, são pessoas do direito. A maioria das vezes eles não têm conhecimento dessa normatividade, entendeu? Nós que somos da área jurídica, sim, temos direito. E outra, mais do que isso, muitas vezes, a maioria das vezes, eles não têm a opção de serem contratados como pessoa física. Eles já sabem, eles prestarem o serviço deles, que eles sejam contratados como pessoa jurídica, né? Então... só um minutinho, porque o pessoal está comentando sobre o áudio, doutor Gabriel. Acho que é porque se os dois estiverem... fica cortado, né? Por conta disso, pessoal. Então, se puder colocar as perguntas... Tá, só puxando o gancho, realmente, eu concordo. Falta, por isso é interessante, né, a gente fazer esse tema, debater e trazer os médicos para que até seria interessante na própria faculdade. Eu acho que chega até a ter, mas é muito pouco. Assim, eles passam batido, né, por essa questão de direitos trabalhistas, né, para o médico ter a ciência primeiro, falou, opa, eu tenho direito aqui, né, porque muitos médicos nem sabem o que eles podem, né, conseguir, o que eles podem se configurar uma relação empregatícia e quais os benefícios que eles vão ter. Então, de fato, é interessante conscientizar os médicos, né, para que eles efetivamente procurem aí, principalmente os advogados, né, para especializados, né, como as duas doutoras aqui, para que busquem aí o direito e veja, tem uma análise aí específica, né, do caso concreto ali para ver se vale a pena, né, fazer uma análise de risco para questionar isso no judiciário. Estou perfeitamente bem, como era esperado, né? O tema, não temos mais perguntas. Tem alguma coisa? Isso é abordado muito pouco, deve ser. Sim. Saímos sem saber. É legal, é o que a gente estava falando aqui agora, né? Legal, acho que deve ser uma doutora aí comentando. E a gente visa dar curso, proporcionar cursos de direito médico para os médicos. São cursos para eles aprenderem realmente os direitos, documentos e conseguirem se resguardar, né? E a gente sabe de uma dificuldade que existe, né, com os termos jurídicos, né? Sim.
A gente quer justamente trazer, desmistificar um pouquinho isso daí, simplificar esse vocabulário, para poder trazer um pouquinho mais para perto da realidade, para poder proporcionar essa segurança jurídica, né? Porque é primordial para que possa trabalhar com segurança, pra que não se preocupe com essa questão. Então, assim, nada melhor que você ter cuidado da matéria, para trazer essas lives, para começar a abrir, ter conhecimento e, inclusive, aproveitar aqui para poder convidar todos os membros de forma mais clara as dúvidas que você mandar responder. O curso, como você citou, público-alvo são os médicos. Porque essa deficiência, falta de discussão dentro da faculdade. Mas, do direito, aos cursos que a gente vai liberar, os cursos vão ser trocados para inclusive até claro, nosso foco é cuidar dessa parte preventiva, que acaba que a gente esquece de cuidar dessa parte inicial, que é tão importante para evitar maiores problemas. Mas, mais uma vez, o pessoal está reclamando um pouquinho do áudio, vou pedir desculpa. Cortando, né? A gente não sabe o que aconteceu aqui. não mudar. Não alteramos. Será que tirar o Wi-Fi mesmo? Agora acho que melhorou, viu? Nós vamos encerrar, porque senão a gente não consegue salvar o senão perde, né? Que tem uma hora, né? Mais uma vez agradecer, doutor Gabriel, por ter colaborado tanto. Espero que as pessoas tenham gostado. Tenho certeza que foi muito agradável, assim, acho que esclareceu muitas dúvidas aqui. Então, assim, muito obrigada por ter participado. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou. Obrigada também a quem compartilhou, a quem participou da live de hoje. E quem não tiver conseguido participar, né? Seja pelo dia, pelo horário, depois a gente vai disponibilizar no nosso canal. Perfil. E no canal do YouTube. No nosso canal do YouTube também. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Quero partilhar. Agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu. Se tiver dúvida, a gente pode até fazer uma parte 2 aí dessa live, que o tema é interessantíssimo, viu? Muito bem. Obrigado pelo convite novamente. Foi um grande prazer aqui estar iniciando essa série de lives que vocês vão fazer. E já digo que vou acompanhar as outras também para sempre angariar mais conhecimentos, tá? Prazer, uma honra. Obrigada. Boa noite. Boa noite.